Hoje eu tenho Jesus. E Ele, o Espírito Santo em mim, é a minha alegria. É Ele a minha alegria todo dia. Todo dia. Porque antes eu não tinha Jesus. Hoje eu tenho. Ele tem que ser independente da situação. Do que eu viva, independente de eu não ter alcançado as minhas promessas, aquilo que é para mim, ainda está aguardando, ainda que está sendo preparada, porque eu estou visualizando, eu estou vendo, e eu sei que através do Espírito Santo, na quarta dimensão, eu estou enxergando e estou vendo que Ele está preparando para mim. Graça e paz, boa noite a todos, amém? Amém? Graça e paz, amém? Amém? Todos estão na igreja? Estão, né? Amém. Amém pela sua oportunidade de estar aqui, mais uma vez. Sempre a gente está aí orando, a gente está sempre, chega a nossa vez de ministrar. E hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra bem breve, eu creio que é breve no coração dos irmãos. Que sempre que a gente fala assim, a palavra breve é algo assim que Deus já ministrou no nosso coração. Porque primeiro a palavra fala com a gente. Com a gente primeiro. Aquilo que muitas vezes a gente tem passado, ou aquilo que a gente já passou. E aquilo que hoje a gente quer usar como testemunho. Para os irmãos, para aqueles que caminham conosco, para aqueles que veem em nós um novo tempo, uma nova história, uma nova folha em branco que foi começar a ser escrita há 11 anos. Aquilo que os irmãos, eu creio que aqueles que já nos conhecem, já sabem do testemunho, já sabem de onde Deus nos tirou e onde Deus nos colocou e Deus tem nos projetado. Porque é isso que nós cremos. Nós cremos nas promessas de Deus, nas bênçãos de Deus, de tudo aquilo que nós temos recebido do Senhor aqui, tudo aquilo que nós temos aprendido, nós temos crescido na graça, no conhecimento, na sabedoria, e dia a dia nós temos buscado cada vez mais a conhecer, a entender, a aprender, a estudar bastante, o tempo que dá, estuda um pouco. Para quem me conhece, né, os que estão lá da minha casa, sabe que eu sempre estou estudando, sempre estou lendo, sempre estou buscando um pouco de tudo. Não me pergunte muita coisa, porque eu sei um pouco de tudo, porque eu leio um pouco de tudo. Amém? Mas hoje eu gostaria de falar assim, eu coloquei aqui como tema aliança, promessas e as bênçãos. Aleluia? Amém? Amém? Amém, Jesus. Como a gente fala, o Espírito Santo assentou no meu coração. Quando o pastor manda a mensaginha lá, foi no número errado, mas amém, né? Mas eu recebi. Falei, então chegou a minha vez. E a gente é onde a gente para ali, nossa, tem tanta coisa, mas assim, o que eu vou levar para a igreja? A Bíblia tem 1.100 e poucas páginas. O que eu vou ministrar, o que eu vou falar? Falar de Jesus. Falar dos seus feitos, das suas maravilhas, dos seus milagres, dos seus prodígios. Tanta coisa infinita. Mas hoje eu quero falar de Abraão. Está no livro de Gênesis, no capítulo 15. Irmão, se prepara aí. Gênesis 15, do versículo 1 ao 5. Depois dessas coisas, depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão, numa visão dizendo, não tenha medo, Abraão, eu sou o teu escudo, eu lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu, Senhor Deus, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou, tu não me deste descendência, eu um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro? E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo, esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, lhe será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse, olhe para o céu
e conte as estrelas se puder contá-las. Ele disse: assim será a tua posteridade ou a sua descendência. Amém? Pai querido, Pai amado, mais uma vez, Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado por estar comigo, por ter me assentado no meu coração essa palavra. Eu sou grato a Ti, Senhor. Eu sou grata a Ti imensamente por tudo aquilo que o Senhor já me deu. Muito obrigado, Senhor. Usa a minha vida conforme lhe apraz, assim como o Senhor falou no meu coração. Fala o coração dos Teus filhos nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Gostaria de ler mais um versículo. Nós vamos ler bastante, tá? Versículo 18 de Gênesis 15, 18. Nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abraão e disse: prometo dar a teus descendentes esta terra desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates. No início, quando ele dá um embasamento ali sobre a promessa de Abraão. Abraão, eu creio assim, que ele questiona ali um pouco Deus assim, como será grande a minha descendência se eu não tenho filhos, né? Mas no versículo 18, ele diz assim, que ele faz uma aliança com Abraão. Deus diz: prometo dar teus descendentes essa terra, desde a fronteira com o Egito até o Eufrates. Deus faz uma aliança com Abraão. No início, podemos pensar de aliança. Aliança para nós, o significado de aliança. Um anel que nós usamos, né? No relacionamento, no casamento. Que simboliza o nosso amor, nossa devoção, nossa fidelidade, né? Para um com o outro. Aliança, ela representa uma forma circular. Representa a eternidade, o símbolo lá do infinito. Uma vez que um círculo não tem princípio e nem fim. A aliança, ela é contínua. Mas na Bíblia, o significado da aliança refere-se ao pacto entre Deus e os homens. Refere-se à decisão de Deus de salvar a humanidade por meio de sua graça. Aleluia. Deus fez uma aliança com os patriarcas, com os nossos antepassados, para aqueles homens que Ele chamou segundo o coração dele, segundo a vontade dele, para levar o evangelho. Noé, Abraão, Isaac, Jacó e aí por diante. As promessas de Deus para Abraão. Através da aliança que Deus fez com Abraão, Deus fez diversas promessas a ele. Uma terra, um filho e um descendente. Em Gênesis, no capítulo 12... no versículo 2 e 3 diz: e os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu abençoarei o seu nome e será famoso. E você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você abençoarei todos os povos do mundo. Ou todas as famílias, depende da versão. Amém? Eu te abençoarei. Todos os povos. Todos. Aleluia. Em Gênesis, no capítulo 17, no versículo 1 em diante, eu vou ler até o 10. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. E eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus lhe disse: eu faço com você essa aliança. Prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante o seu nome será Abraão e não Abraão. Pois eu vou fazer com que você seja o pai de muitas nações. Farei com os seus descendentes que sejam muitos numerosos e alguns deles serão reis. Amém? Aleluia, algum deles serão reis. Aleluia. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte: serei para eles, serei para sempre o seu Deus de vocês e o Deus dos seus descendentes.
Darei a você e a eles a terra onde você está morando, como estrangeiro. E toda a terra de Canaã será para sempre dos teus descendentes, e eu serei o Deus deles. Amém? E Deus continuou: você, Abraão, será fiel à minha aliança, você e os seus descendentes para sempre. Aleluia. Nas cartas de Paulo, em Hebreus 11:8 diz: pela fé, Abraão foi chamado e obedeceu. Aleluia. Hoje temos uma aliança eterna em Jesus. Não é isso que nós temos aprendido? Nós temos uma aliança eterna através de Jesus. Porque através de Jesus nós fomos libertos, sarados, curados. Através de Abraão, o pai da fé, havia uma aliança dele e Deus, que todas as famílias e os povos seriam abençoados. E é como diz no versículo ali, e deles, do versículo 6, e desses povos sairão reis. O que nos diz a palavra em Apocalipse? Nós somos reis e nós somos sacerdotes, não é? Hebreus 13:20 diz: e Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus, que por causa da sua morte na cruz, é o grande pastor do rebanho. É por meio do sangue de Jesus que a aliança eterna é selada. Essa aliança começou lá, né, com os patriarcas, com nossos antepassados. A aliança e as promessas e as bênçãos. Deus chamou Abraão quando ele tinha 75 anos. Naquela época, Abraão e sua esposa não tinham filhos. No entanto, Deus havia prometido multiplicá-los. Mas em várias ocasiões, Deus assegurou ele da sua promessa. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão na visão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Como a gente comentei no começo. Eu acredito que um pouquinho ali Abraão teve uma dúvida daquilo ali que Deus tinha prometido para ele. Cadê a minha bênção? Cadê a minha descendência? Cadê as minhas promessas? Porque Abraão, ele questiona, ele pergunta a Deus ali: mas como, se eu não tenho filhos? Como a sua descendência será tão grande se ele não tinha filhos, e sim apenas o servo? E daí, como a gente conhece a história, ele foi tentar dar uma ajudinha para Deus, né? E teve um filho com a serva. Mas Deus disse que ele havia tirado Abraão da terra de Ur para dar a terra por herança, fazer dele uma grande nação e o abençoar. E assim como diz o versículo 18, naquele mesmo dia Deus fez uma aliança com Abraão. E finalmente, quando Abraão tinha 100 anos, sua esposa Sara deu à luz. 100 anos. 100 anos a sua esposa, eles tiveram o filho prometido. Muitas vezes a gente quer tanto a nossa promessa, nós quer tanto a bênção e queremos para ontem, né? Eles esperaram 100 anos. A carta aos Hebreus resume assim: Abraão, tendo esperado pacientemente, alcançou a promessa. Hebreus 6,15. Mas Deus havia prometido que outras nações seriam abençoadas por meio de Abraão também. E isso foi cumprido através do ministério de Jesus aqui na terra. Nós não somos descendentes de Abraão no sentido biológico, mas ele é chamado de o pai de todos nós, porque ele é um exemplo da fé salvadora para todos e devemos seguir. Por isso, a promessa de bênção e salvação depende da fé, para que a promessa possa descansar na graça e ser garantida a todos os seus descendentes. Não apenas para cumprir a lei, mas também para que aquele que compartilha a fé de Abraão, que é o pai de todos nós, como está escrito: eu te constituí por pai de muitas nações. Aleluia. Aleluia. Aqui
quando a gente vai começando a meditar, a gente vai lendo. Eu sei assim, eu não costumo expressar muito, eu deixo para falar aqui. Mas quando ele fala assim, que ele seria pai de todas as nações, nós seríamos abençoados através da vida dele. Nós hoje, nós somos abençoados, nós somos descendentes, né, dessa promessa. Essa promessa está sobre as nossas vidas, as bênçãos estão sobre as nossas vidas. E começou lá, numa aliança que Deus fez com os patriarcas, com os nossos antepassados, com os profetas ali da palavra, que estão na palavra de Deus. Todos eles tiveram um cumprimento através de tudo isso, até chegar até nós. E descansar na graça. Aleluia. A fé de Abraão não era perfeita. Às vezes ele se desesperava, fazia as escolhas erradas. Quando ele se casou com Agar e teve um filho com ela. Quando disse sua esposa que era apenas a sua irmã. De modo que Faraó tomou por esposa. Mas o resumo da sua vida é: ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. A fé de Abraão é um exemplo para nós. A fé de Abraão é para nós. Quantos de nós, muitas vezes, quando não alcançamos a promessa, nós desistimos, paramos no caminho. Ele não falou aqui em nenhum momento, assim como eu achei muito interessante essa parte, quando diz assim, que Abraão, ele não era perfeito. Ele falhou em várias situações, aqui algumas que é descrita, mas ele creu em Deus. Ele creu na promessa de Deus. Ele ali, por um minuto, ali ele parou. Sabe, quando você olha ali no versículo 5, quando Deus diz assim, então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, será que podes? Eu vou compartilhar algo assim, eu não sei se eu poderia, porque eu não questionei, não perguntei ainda pro universitário. Mas assim, falando daquilo que o pastor já tem ensinado aqui de quarta dimensão, não é? Nós não estamos aprendendo sobre quarta dimensão? O pastor não tem ensinado, não tem falado que nós temos que ter essa visão, essa mente. Acredito eu que nessa parte aqui, quando Deus diz para ele, olhe para o céu, conte as estrelas, será que podes? Eu creio que ali, Deus levou Abraão numa quarta dimensão. E nessa quarta dimensão que ele olhou ali as estrelas, ele viu todos os rostinhos de todas as descendências dele. Tudo que viria através dele. Ele não seria pai, ele não seria o progenitor ali dessas, mas seria através dele. Amém? A fé de Abraão é um exemplo inspirador. A história de vida de Abraão mostra a fidelidade de Deus. Mesmo quando Abraão estava em dúvida ou pecou, Deus permaneceu fiel às suas promessas. Deus permanece fiel às suas promessas, irmão. Na sua vida, na minha vida, através das nossas vidas, Ele conta conosco. Basta fé, crer, tomar posse daquilo que nós somos, aquilo para que Deus nos chamou, aquilo que Deus nos separou para sermos, não é? De ti sairiam reis, que a palavra diz, nós somos reis, nós somos sacerdotes, nós somos filhos de Deus. Essa palavra é tão tremenda, nós não podemos nos esquecer nem um minuto dela, nem um segundo, porque tudo aquilo que tem assentado nos nossos corações, os nossos olhos têm sido abertos, nossos olhos têm sido descortinados para uma palavra tão poderosa, tão tremenda, que vem de encontro conosco, e diretamente com a tua alma ali, que grita dia a dia para você, muitas vezes recuar,
desistir, porque a promessa não chegará. Vai demorar. Vai demorar. É um exemplo de Abraão, 100 anos. 100 anos eles foram pais. 100 anos eles esperaram ali para que se cumprisse a descendência. O filho tão esperado. Aleluia. Ele deu um filho a Abraão e fez de Abraão uma bênção para todas as nações da terra. Amém? Aquilo que nós ouvimos aqui sempre. Temos o Velho Testamento como sombra para o Novo Testamento. A nova aliança, que você é herdeiro, cordeiro, você é rei, sacerdote. Nós temos o Espírito Santo. Somos filhos de Deus. Somos herdeiros com Cristo. Assim como diz lá em Romanos 8, 16 e 17. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, também herdeiros com Cristo Jesus e cordeiro com Ele. E com Ele sofremos e também com Ele seremos glorificados. A palavra diz, somos nascidos da água e do Espírito, do batismo. Nós morremos, nós ressuscitamos das águas. O Espírito Santo está dentro de nós e sobre nós. Aleluia. Assim como diz em Apocalipse, no versículo 1 e 6. E nos constituiu o reino, sacerdotes para Deus, Pai. A Ele a glória e o domínio para os séculos dos séculos. Amém. Deus começou essa aliança com o nosso antepassado e com as suas descendências. Nós somos descendentes de Davi, porque a palavra diz em Lucas 1, 31 e 32. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Em Cristo temos uma nova aliança, uma aliança eterna. Deus não nos tirou do Egito para morrer, mas para desfrutar das bênçãos, as promessas na terra que emana leite e mel. Deus tem falado muito conosco. Deus tem ministrado muito os nossos corações. Deus tem assentado nos nossos corações uma palavra, muitas vezes um confronto, muitas vezes uma direção, muitas vezes aquilo que muitas vezes a gente precisa ali de ser aquecido, um colinho, um abraço. Mas através da vida de Abraão nós somos abençoados. A fé dele nos alcançou, a fé dele em Cristo, a fé que nós temos em Jesus. O tão esperado, Jesus esperado aquele tempo, não havia Jesus ainda. Jesus iria vir ainda. Mas hoje nós olhando e vendo com os olhos de Abraão, um homem que esperou pacientemente pela promessa que Deus tinha feito a ele, de uma descendência, de um filho, de uma terra. E aqui, muitas vezes, nós não queremos esperar um pouquinho. Muitas vezes não queremos permanecer naquilo que Deus nos chamou. Ultimamente, irmãos, muitas coisas vêm de confronto com as nossas vidas. Hoje, o mundo tem deixado muito claro muitas coisas. Então, você pode olhar e ver ali muitas coisas se cumprindo hoje. Muitas coisas se cumprindo. Visivelmente. Muitas vezes nós aí pensamos, nossa, nem alcancei o meu objetivo, nem alcancei o que eu queria, nem cheguei aonde eu queria, não terminei os meus estudos, ainda falta aquilo, falta a faculdade, falta o trabalho, falta alguns empecilhos, umas dificuldades, tristeza, desânimo. Esses dias, antes de ler essa palavra, eu fui questionada comigo mesmo. O Espírito Santo falou comigo assim de uma forma tão real. E eu em casa sozinha à tarde. O Espírito Santo olhou, eu olhei assim para mim e falei, nossa. Aquilo eu já comentei um dia aqui. A minha avó dizia muito para mim. Filha, essa é minha neta, ela sempre dizia.
Essa minha neta, com tudo, mesmo com os problemas que ela tem, as lutas que ela tem, mas ela sempre está sorrindo. Sempre, ela vem aqui, sempre ela está com esse rostinho sorrindo, esse risinho no rosto. Sempre. E eram outros tempos, muito tempo. E aí eu olhei assim um pouquinho, eu arrumando minha cama, olhei para o espelho e falei, nossa, porque está tão triste os teus olhos hoje? Porque está tão triste os teus olhos hoje? E me veio essa lembrança que ela sempre dizia. O seu semblante descaiu. Por que está tão triste? Olhe para os teus olhos. E por um segundo eu parei e olhei para mim. Olhei para mim. Falei, nossa, que os olhos tristes. Eu falei, não. Isso não pode acontecer. Sabe por quê, irmão? Porque hoje eu tenho Jesus. E Ele, o Espírito Santo em mim, é a minha alegria. É Ele a minha alegria todo dia. Todo dia. Porque antes eu não tinha Jesus. Hoje eu tenho. Ele tem que ser independente da situação. Do que eu viva, independente de eu não ter alcançado as minhas promessas, aquilo que é para mim, ainda está aguardando, ainda que está sendo preparada, porque eu estou visualizando, eu estou vendo, e eu sei que através do Espírito Santo, na quarta dimensão, eu estou enxergando e estou vendo que Ele está preparando para mim. Mas e por que está tão triste os teus olhos? Por que o teu semblante descaiu? Se a tua maior alegria hoje tinha que ser eu em ti e você em mim. Eu fui, saí dali. Sentei lá um pouquinho na minha sala, no sofá. Pensei um pouco. Levantei. Falei, não. Não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar isso na minha vida. Eu tenho Jesus. E aonde ali nós vemos através de Abraão, falando da sua fé, falando das promessas, daquilo que ele ia alcançar, daquilo que muitas vezes ele só viu que seriam numerosas suas descendências, seria o grande o povo. Pela fé, ele creu. E nós, com tudo que nós temos, a fé que nós temos, o Espírito Santo em nós, muitas vezes estamos deixando apagar o brilho do Espírito Santo através dos nossos olhos. Através dos nossos olhos. Isso tem se apagado. Isso não pode acontecer. Quando você louva, quando você adora, quando você sobe no altar para cantar, cante com alegria. Adore com alegria, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. É para ti, não é para mim. É para Ele. É com alegria, com meu coração aberto para Ele, do meu jeito, da minha maneira. É para Ele, é para Ele. Digno é Ele, glorioso, majestoso. É para Ele o nosso louvor, é para Ele a nossa adoração. Nós não podemos deixar que o fogo apague. Não podemos deixar que o brilho do Espírito Santo através dos nossos olhos apague. Mas que esse fogo, essa chama, esse brilho que há está em nós, essa presença do Pai, a presença do Espírito Santo em nós, não pode se apagar. Nós temos que acendê-la dia a dia. Quando conversamos com um, com o outro, e ouvimos testemunho, ouvimos algumas coisas que se debatem, deparam com a nossa vida, aí você olha e diz assim, era eu antes, era eu lá 15 anos atrás, era eu lá 18 anos atrás, era eu, agora não é mais eu, agora é Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em nós, né? Cristo em nós, é a alegria de estarmos em Cristo, é a alegria de podermos fazer parte, de estar à mesa com Cristo,
de estar ceando com Cristo, de estar em comunhão, em união com os irmãos, da maneira que nós podemos. A maneira que nós podemos, o tempo oportuno de estar conversando com um ou com o outro, à medida do possível. E tem dia que parece que o Adão quer que eu me vire em 10. Ele quer que eu converse com todo mundo, manda mensagem para todo mundo. Sabe, algumas pessoas eu falei, não consigo, não vai dar. Então eu vou sentar, eu vou deixar o serviço à toa aí. O serviço eu vou fazer sozinho, ultimamente. Mas assim, porque essa alegria tem que estar em nós. Eu vejo a alegria do Senhor muitas vezes quando eu estou meio triste. Através desse dia, quando ele chegou em casa, eu falei, olha, o Espírito Santo falou assim para mim hoje. Eu falei, eu preciso arrumar aqui. Isso aqui não pode ter. Porque se eu era tão feliz antes de conhecer Jesus, por que agora que eu conheço Ele eu tenho que andar triste, abatida, desanimada, entristecida, derrotada, desanimada? Não. Jesus vive em mim e eu nele. E Deus, Ele é fiel para cumprir todas as coisas em nós e através de nós, nas nossas vidas e através de nossas vidas. Muitas vezes, muitas coisas que eu vou compartilhar com alguém, às vezes, eu falo, nossa, eu nem queria me lembrar disso. Isso doía, me machucava, mas hoje, é aquela palavra, curada para curar. Liberta para libertar. E daí, triste, como que você ministra? Como que você fala que você tem vencido? Que você crê em Deus, que Ele é fiel para cumprir todas as coisas na minha vida. E Ele é fiel porque cumpriu. Mesmo quando eu não esperava, eu sei que Ele fez no tempo e na hora dEle. Não teve escape, era aquele dia, era aquela hora, é aquele momento. E Deus ia fazer a promessa e ia se cumprir. E as bênçãos estão vindo todo dia. Todo dia nós temos alcançado bênção. Todo dia nós temos visto as mãos de Deus, o cuidado de Deus com nossas vidas. Nós temos visto o cuidado de Deus com nossos filhos. Algo tremendo, assim, que através dele, ali fala dos filhos, né? As pessoas que caminharam com ele depois disso, e caminhando, todos eles eram abençoados por causa de Abraão. Todos eles. Olha assim, num contexto em casa, onde você está, meu filho? Por causa do teu pai e da tua mãe hoje, ter uma vida diferente, uma vida em Cristo. Você é abençoado também. E aonde você for, você colocar a plantinha do teu pé, aquele lugar também será abençoado. Você entenda isso, leve para você. Isso falando com o 2 lá de casa, né? O 3 e o 4 eles não entendem, mas eles entendem o que é estar aqui. Estar na casa de Deus. Eles sabem o trajeto, o caminho. Mas eu creio, assim como Deus, no tempo certo, preparou um filho para Abraão. Eu sei que no tempo certo, Deus trará os meus filhos também para estar na casa do Senhor. Cumprindo aquilo que está sobre a vida deles. Porque há um legado, há um chamado sobre a vida deles. Mesmo quando não conhecia, Deus começou a obra lá na vida do meu filho mais velho. Então, porque hoje eu desanimarei? Porque hoje eu deixarei descair o semblante? Se num tempo tão difícil eu me alegrava, porque hoje eu vou me entristecer, vou me desanimar, mas apenas confiar e crer e ver o Espírito Santo através daquilo que nós vemos, não é? Já está sendo preparado. Já está ali, no forno. Só esperando o tempo e a hora certa. De falar, olha aqui, filho. Está aqui a tua promessa. Está aqui a tua bênção. Está aqui. Mas creia, obedeça. Obedeça. Além de tudo, Abraão, ele foi obediente. Deus tirou ele da terra dele, da família dele, do tempo dele e levou para uma outra terra. Porque Deus ia cumprir coisas maiores na vida dele. Apesar de demorar 100 anos para ele ter o seu filho. Mas Deus não deixou de cumprir tudo o que tinha sobre a vida dele.
para ele, para o filho dele e para a descendência dele e para nós, os povos que têm sido abençoados através da fé de Abraão em Cristo, porque nós temos Jesus. Amém? Amém? Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.